No episódio da temporada O Gigante dos Rios de hoje, a gente vai escutar sobre uma espécie que é muito querida e muito valorizada em muitos lugares da Amazônia, ou por que não dizer, em toda a Amazônia. Essa espécie não é só uma espécie de peixe comum. A sua importância na Amazônia e na vida dos povos ribeirinhos é imensa. Tem como nome científico Arapaima gigas, é o maior peixe de água doce e é considerado como o gigante das águas da Amazônia. Já pensou? É o maior peixe de escama de água doce do mundo. É isso mesmo que você está pensando. É sobre o pirarucu que vamos falar. Eu sou Pamela Barbosa. E eu sou a Maria Cunha. Vem com a gente agora navegar nos rios da Amazônia e conhecer mais dessa espécie aqui no Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, enrolei toda, né, de novo? Vozes do Juruá. Quando falamos do pirarucu, logo lembramos de como essa espécie tem se tornado símbolo de desenvolvimento social e econômico na região amazônica. O pirarucu é um despertar de conhecimento, organização e cultura para quem o conhece através das comunidades tradicionais. E quem vai apresentar o pirarucu para a gente é o José Mike. Ele é morador da minha comunidade e também um bom conhecedor da espécie. Sou José Mike Ferreira de Menezes, morador da comunidade São Raimundo e sou manejador, agricultor e seringueiro. O pirarucu é nativo da Amazônia, promove benefícios para o ecossistema e para as comunidades que fazem do mesmo sua fonte de renda e alimentação. Por ser um peixe de grandes dimensões, o comprimento quanto adulto pode chegar a medir até 3 metros de comprimento e o peso pode chegar até 200 quilos. Seu habitat natural principal são os lagos, e o mesmo é onívoro, pois se alimenta de seres animais e vegetais. E o mesmo é um dos alimentos tradicional muito apreciado entre as populações da Amazônia, e claro, do Médio Juruá. O pirarucu sempre foi muito consumido pela Amazônia toda, tanto que beirou a extinção. Mas para capturar um peixe da megafauna não é fácil, mesmo sendo um pescador experiente. Com certeza, Pamela. No Médio Juruá, por exemplo, eu conheço um pescador tradicional que vivenciou um momento de aflição na captura do pirarucu para alimentação. Conta aí, meu pai. Meu nome é Moacir Nascimento Figueiredo, moro na comunidade São Raimundo. A história que eu tenho do pirarucu é essa, que eu arpei o pirarucu, aí ele veio de lá pra cá, bateu com a cabeça na canoa, me alagou. Aí quando ele me alagou, aí ele veio, bateu com a cabeça na minha cara. Se eu não tivesse desviado, tinha acabado a minha cara. Aí foi que eu consegui desalagar a canoa, aí foi que eu fui conseguir matar o pirarucu. Pois é, gente, ele chegou em casa bem mal, viu? Mas trouxe o gigante com ele. Nossa, que bom que acabou tudo bem. E assim como o seu Moacir, no Médio Juruá todo mundo sabe um pouco de pirarucu, porque além das histórias vivenciadas com esse peixe, o manejo sustentável da espécie é referência na região. Na temporada passada eu ainda nem estava aqui no Instituto Juruá, mas eu escutei, e recomendo você escutar também, porque conta a história do manejo do pirarucu, que é uma trajetória incrível de conquistas, de liberdade e de proteção da floresta. É isso mesmo. Aqui no Médio Juruá, o manejo do pirarucu revolucionou a vida das comunidades, graças à união comunitária e à organização em associações. Quem sempre acreditou no manejo, tocou ele para frente e coordena até hoje por aqui, é a ASPROC, Associação dos Produtores Rurais de Carauari. O pesquisador João Campos Silva, explorador da National Geographic, conheceu diversas espécies amazônicas durante o tempo que atuou em pesquisas por aqui. Mas foi conhecendo o pirarucu e a história do manejo comunitário dessa espécie no Juruá que ele se encantou de verdade e nunca mais largou esse território. O meu nome é João Vitor Campos Silva, tenho trabalhado com pesquisa na Amazônia nos últimos 15 anos. Atualmente eu estou como presidente do Instituto Juruá. O pirarucu tem a capacidade de atrair pessoas para se envolverem com a conservação. Como o pirarucu no meio de tantas espécies te fisgou, João? Eu vim para a Amazônia há 15 anos, apaixonado pela natureza, animais. Assim. Então eu cheguei na Amazônia para trabalhar com pássaros, mas eu sempre fui um pouco envolvido também com outras questões sociais. Assim. E aqui na Amazônia eu logo mergulhei assim, nesse universo da diversidade cultural e ficou muito claro que não tem como você pensar a Amazônia sem pensar em gente, né?
Não existe um futuro para a Amazônia que não seja feito por e para as pessoas. E quando eu terminei o mestrado, eu entrei naquelas crises que são naturais, assim, né, do que quer fazer da vida, e eu sabia que eu não queria trabalhar estritamente com pesquisa básica, estudando biodiversidade, eu queria trabalhar com gente. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar no governo, no programa de monitoramento participativo, e naquela ocasião eu fui trabalhar no Rio Juruá, para coordenar o componente de quelônios, e ali eu conheci o manejo do pirarucu, meio que se abriu um mundo na minha frente. Pensei, é isso que eu gostaria de estudar e contribuir, que é realmente pensar a natureza e as pessoas, né, num pacote só. Para o João, o pirarucu é muito mais do que um peixe, ou um objeto de estudo científico. Eu não diria que o meu objeto de estudo é o pirarucu, que eu acho que as oportunidades que eu tive na vida de conviver com o povo ribeirinho foram tão profundas que eu diria que a minha vida hoje em dia só faz sentido no meio disso, né? De gente, de pesca. O pirarucu ele é um elemento central porque eu entendo que ele é uma grande universidade, uma grande escola para a gente entender a Amazônia, né? Então, assim, eu estudo o pirarucu porque eu acredito que ele pode dar muitas respostas para a gente, assim, né? Mas acho que acaba sendo até mais profundo que só um objeto de estudo, acaba sendo uma causa. O pirarucu é uma grande causa, né? Realmente é uma causa muito importante para a gente enquanto comunidade, manejadores e enquanto guardiões dessa biodiversidade também. A gente percebe muito essa visão nas pessoas daqui, de que o pirarucu transformou a maneira de ver a conservação, a sustentabilidade e a forma de pensar soluções para a Amazônia. E essas respostas vieram de fato de como o pirarucu transformou a vida dessas pessoas. Por muito tempo, as pessoas tentaram encontrar soluções para a proteção da Amazônia vindas de fora, né? A própria área protegida é um exemplo disso. Tudo que vem das gringas parece ter mais valor. E quando, na verdade, o melhor caminho para assegurar o bem-estar da Amazônia estava aqui, na mão das pessoas. E o pirarucu é um exemplo disso, que é um modelo em que você consegue alinhar a proteção da floresta, a proteção da biodiversidade com o bem-estar das pessoas, com o protagonismo local, né? Então o pirarucu mostra pra gente que a gente não precisa ficar pensando e importando soluções de fora, basta a gente assegurar lugares de tomada de decisão para as pessoas que moram aqui, porque tem muita tecnologia social, tem muita inovação saindo debaixo das camadas de floresta. E na descrição do que é o pirarucu, do que ele representa na vida das populações amazônicas, a gente entende mesmo que, de fato, não impressiona só pela aparência. Bom, o pirarucu ele é um ser maravilhoso, né? Ele é impressionantemente grandioso em todas as dimensões que você possa olhar, né? Primeiro, visualmente falando, pelo tamanho, pela coloração, pelos hábitos dele. Imagina só, o pirarucu ele respira oxigênio, ele evoluiu num lago muito pobre em oxigênio, que era o Lago Peba. Então ele tem que vir para a superfície para respirar. Os machos que realizam cuidado parental, né? Então eles cuidam dos filhotinhos na boca. Ele é um peixe muito cheio de peculiaridades, que é muito interessante, né? E ao mesmo tempo, ele é um grande símbolo do desenvolvimento local na Amazônia, na minha opinião. O pirarucu, ele é um presente da evolução. Ele tem tantos atributos positivos que a gente costuma dizer que se a gente não fizer do pirarucu um caso de sucesso e não fizer o pirarucu dar certo mesmo na Amazônia, nada mais vai dar certo nesse lugar. Porque ele, né, é uma espécie incrível que reúne praticamente tudo que a gente precisa para alinhar a proteção da natureza com a qualidade de vida das pessoas. Um presente da evolução. Essa importância toda é sentida também pelas populações tradicionais que conhecem o pirarucu e trabalham na pesca sustentável, que está recuperando a espécie da quase extinção. Gabriel Cunha é um jovem manejador do pirarucu e para ele o pirarucu também vai muito além de um peixe. Meu nome é Gabriel Cunha de Lima, moro na comunidade de São Raimundo e como jovem e manejador eu vejo o pirarucu não só como um peixe enorme e uma espécie, e sim, para nós, essa espécie manejada, eu vejo o pirarucu como um símbolo
porque trouxe para mim e para toda a comunidade o porquê de não dizer para o mundo já o reconhecimento, a sustentabilidade, o trabalho, a convivência social coletiva, né, do nosso território. O pirarucu, para mim, é um símbolo de prosperidade e também é fundamental que seja sempre tomadas medidas, né, de conservação e manejo adequado para garantir, né, aí a preservação dessas espécies icônicas e de suas importâncias para a região. E também preservar o pirarucu, para mim, é garantir a sobrevivência de uma espécie incrível e garantir o equilíbrio do ecossistema aquático também. Muito importante mesmo essa avaliação vinda da comunidade, principalmente dos jovens que serão os protagonistas do futuro, tanto dentro como fora dos seus territórios. Uma das características marcantes do pirarucu é a sua respiração aérea. Ele consegue subir à superfície da água para respirar graças a uma estrutura chamada bexiga natatória, que foi modificada para absorver o oxigênio do ar. Essa habilidade é especialmente importante em rios de águas pobres em oxigênio. O pirarucu é uma espécie que evoluiu no Lago Pebas, que era um lago de baixa concentração de oxigênio. Ele é um lago geológico, né? Toda a planície amazônica era esse lago, antes de sorguer os Andes e escoar. Então, há muito tempo atrás, né? Ele evoluiu nesse ambiente, que era um ambiente com muito pouco oxigênio. Por isso que ele teve essa diferenciação, e aí os filhotes eles ainda realizam respiração branquial, mas depois eles teve a bexiga natatória, sofreu modificações, se vascularizou, e aí ele vai, conforme ele vai crescendo, ele vai mudando da respiração branquial para a respiração aérea. Outro aspecto muito interessante é o cuidado parental, executado pelo macho, e os machos têm umas glândulas na cabeça que produzem uma secreção. Essa secreção ela tem um fator de crescimento, que é semelhante ao fator de crescimento do gigantismo. Essa glândula ela produz um fator de crescimento, com certeza isso está relacionado com o grande tamanho do peixe. O pirarucu hoje em dia está sendo zelado pelas comunidades ao longo dos rios da Amazônia, através do manejo comunitário. Mas nem sempre foi assim. E quem conta essa história pra gente é o Mike. O pirarucu ele quase chega à extinção devido à pesca ilegal, ou melhor dizendo, à pesca predatória realizada de maneira irracional, sem limites, por inúmeros infratores ao longo de muitos anos, que hoje só é possível sua existência devido ao esforço gigante dos órgãos ambientais, instituições e principalmente de moradores das comunidades que conseguem fazer o monitoramento de seus ambientes aquáticos dias e noites, impedindo o acesso e a invasão de nossos lagos, contribuindo assim para a manutenção da espécie. Por causa dessa quase extinção, o pirarucu é protegido por lei, mas infelizmente a pesca predatória e ilegal não ficou só no passado. E hoje ele continua sendo pescado de forma ilegal, depende do lugar, mas o volume de pirarucu ilegal que chega nos centros urbanos ainda é muito grande. Mas não existe só essa ameaça não, viu? Não é isso, João? O pirarucu ele é um peixe que precisa muito da várzea para se reproduzir, para se alimentar, né? Então o desmatamento das várzeas também contribui muito com uma pressão negativa na espécie. Isso é mais observado no Baixo Amazonas, aquela região de Santarém e tal, não muito aqui, né, no estado do Amazonas. Mas eu acho que o pirarucu, as principais pressões seria primeiro a sobrepesca, né, a pesca ilegal, e segundo daí talvez o desmatamento nesses lugares. É muito importante mesmo que a gente entenda essas ameaças e trabalhe mecanismos de proteção em cima disso, né? O Lucas Bortoloni, que é de Piedade, São Paulo, também ficou curioso sobre a quantidade desse peixe. Onde aí da Amazônia tem mais pirarucu? Quem vai responder o Lucas é o José Mike, manejador e conhecedor da espécie, que está com a gente aqui nesse episódio. Manda ver, Mike. A população do pirarucu ela tem crescido fundamentalmente devido a essa gigantesca luta, esse empenho, essa junção dos órgãos ambientais, dos órgãos federais, estaduais
até mesmo os municipais que lutam em prol da conservação e preservação desse recurso. E creio que também o mais importante devido ao monitoramento, ao processo de vigilância constante que as comunidades tradicionais extrativistas desenvolvem com muita compreensão, com muito respeito, com muita cautela e com muito amor para que esse recurso continue vivo. Isso é de suma importância. E assim a gente vê que esse crescimento dessa população em alguns locais, eles são menos, em outros locais são mais da região da Amazônia, né? Mas assim, onde se encontra a maior população desse peixe, né, do pirarucu, é ali pela região do Alto Solimões, principalmente no município de Fonte Boa, né, que é feito um trabalho essencial ali pelo Instituto Mamirauá, né, que desenvolve um trabalho especial e fundamental ali naquela região e em outras regiões também. Então, o município de Fonte Boa ainda é tido como o maior produtor de pirarucu do Brasil ou do mundo. É lá que se encontra ainda a maior população de pirarucu das regiões da Amazônia, né? A gente entende que em outras regiões também ainda vai crescer essa população devido a esse trabalho constante que as pessoas desenvolvem, principalmente o empenho das comunidades que se envolve dias e noites com esse compromisso de garantir esse recurso preservado e garantir das presentes e futuras gerações. Viu, Lucas? Uma coisa é certa. Vai ter mais pirarucu onde tiver gente cuidando dele, dando para que ninguém pesque demais. E o pirarucu gosta de ficar em ambientes específicos. Os pirarucus usam os lagos, eles vivem principalmente nos lagos de várzea, mas aí quando vem a fase seca, a cheia do curso de inundação, ele entra pela floresta e ele se movimenta muito. E aí ele pode ir para vários lagos. Aí na época da cheia, eles vão para a floresta inundada. Durante a seca, quando o pirarucu está no lago, é que acontece a pesca manejada do pirarucu. A carne dele é muito saborosa e é um sabor que desperta curiosidades também, tanto na culinária tradicional comunitária, quanto no Brasil afora e cada vez mais ao redor do mundo. Mas é muito importante atentar para a procedência do pirarucu, porque a pesca ilegal ainda é a maior ameaça que o peixe enfrenta. E, por outro lado, temos o pirarucu manejado, com a força e a organização comunitária. Esse produto vindo do manejo, além de proteger a espécie, gera renda e qualidade de vida para quem mora na floresta. E por falar em curiosidade e sabor, a Maria Júlia, de 9 anos, de Tocantins, tem uma pergunta pra gente. Pirarucu é bacalhau ou não? De Brasília e vivendo em um universo entre a gastronomia e nutrição, quem vai responder a pergunta da Júlia é a Roberta Azevedo. Ela é chefe de cozinha e nutricionista, que tem um projeto incrível que também movimenta pratos com um gosto maravilhoso do nosso pirarucu de manejo. Olá, eu sou a Roberta Azevedo, sou chefe de cozinha e nutricionista e eu tenho um projeto em Brasília que se chama Comedoria Sazonal. A Comedoria Sazonal, ela é um hub de gastronomia e a gente atua na parte de eventos, consultorias para outros restaurantes e fazemos capacitações, damos aulas, palestras dentro desse universo de nutrição e gastronomia. Bom, bacalhau não é um peixe. Bacalhau é uma técnica de salga e cura. Claro que hoje a gente sabe que existem alguns gêneros de peixes que são comumente conhecidos por bacalhau, principalmente o gênero Gandus. Por a gente conseguir aplicar essa técnica de salga, a gente pode dizer sim que o nosso pirarucu, ele se transforma num bacalhau, né? Na hora que a gente coloca ele numa salmoura, que a gente faz ele secar, a gente vê muito comumente na região norte, ele vendido seco, salgado, em mantas. Por isso que ele ficou conhecido, muito conhecido, como o bacalhau brasileiro. Mas a gente só tem que tomar cuidado para a gente não confundir, porque é considerado bacalhau esses peixes que são desse gênero, que eu mencionei no começo, mas por a gente poder aplicar essa técnica no nosso pirarucu,
ele é conhecido hoje como bacalhau brasileiro. Espero que eu tenha ajudado, que tenha sido informativo e deixo aqui um grande abraço e dizer que o pirarucu é realmente um peixe muito, muito, muito incrível por todas as técnicas que a gente consegue aplicar, usar e transformar ele de tantas formas e levar à mesa dos brasileiros. O pirarucu é um mundo de possibilidades, né, gente? A alimentação é só uma delas. Além de sua carne garantir a alimentação das nossas famílias e gerar renda a cada um de nós, as suas escamas servem para fazer diversos tipos de artesanato. Serve como lixa para unhas, já são utilizados para a confecção de bolsas, detalhes de sapatos, e a língua é também utilizada para lixar os pés e mãos. E falando sobre as escamas, a gente tem mais uma pergunta do Lucas Bortolini para você, Mike. Como o pirarucu consegue deixar as escamas tão rígidas? As escamas do pirarucu ela é de fundamental importância para que eles consigam sobreviver em seu habitat. Primeiramente, que o pirarucu ele é rodeado por predadores, né? Primeiro tem o homem, segundo os outros predadores que estão ali arrodeando ele dentro da água, né? Piranha, jacarés, outros tipos de predadores que podem destruir qualquer outro animal dentro de minutos e segundos, né? Então o pirarucu ele conseguiu desenvolver essas escamas para sua proteção, para sua defesa, né? Por exemplo, se você joga uma haste em uma água limpa em um pirarucu, que ele consiga enxergar, a haste não pega, né? Você não consegue acertá-lo, porque ele se desvia. Então as escamas deles também servem para isso, para que ele consiga ter agilidade, consiga fazer movimentos bruscos, consiga ter rapidez para se locomover e sair rapidamente, fugir rapidamente de sua presa, né? Se você fere qualquer outro animal dentro da água ali que saia sangue, as piranhas ou outro predador vai devorá-lo ele ali dentro de minutos ou segundos. O pirarucu é diferenciado, por mais que esteja ferido ou saindo sangue, esses predadores não conseguem devorá-los com facilidade, de maneira alguma, devido a essas escamas grandes e rígidas que o pirarucu tem. Então, as escamas deles é fundamental para a sua sobrevivência, para que eles consigam ter vida dentro d'água, escapar de seus predadores, né, e garantir a sua sobrevivência ali naquele habitat. Então, as escamas são especialmente para isso, né, para a sua defesa. O manejo sustentável do pirarucu é uma prática que visa garantir a conservação e a exploração responsável dessa espécie, além de contribuir de várias formas para o desenvolvimento das comunidades. Você poderia falar para a gente um pouco de como é esse processo? O manejo do pirarucu ele acontece da seguinte maneira. Só é possível ser observada e obedecida as seguintes etapas. Primeiramente, é necessária a realização de zoneamento dos lagos, que é o processo que se identifica quantos ambientes a comunidade tem e se os mesmos podem atender à necessidade de se selecionar lagos de preservação e procriação, lagos de manutenção e lagos de manejo. Em seguida, a segunda etapa e a principal é a contagem, onde se identifica a quantidade de indivíduos entre os bodecos e pirarucu que tem em cada lago. A contagem ela é realizada todos os anos e é através da contagem realizada de maneira transparente que o IBAMA libera a cota do pirarucu ano a ano. A terceira etapa é a pesca, feita apenas com utensílios apropriados, com malha que capture apenas os pirarucus de 1,5 m para cima, onde se retira os indivíduos autorizados pelo IBAMA para cumprimento da cota autorizada. Quarta etapa é o processo de evisceração realizado em ambientes com estruturas que obedeçam às regras e normas sanitárias. E por último, faz-se o congelamento em barco frigorífico ou câmara fria, transporte e comercialização. E os povos indígenas também realizam a pesca sustentável do pirarucu em algumas regiões. E o João vai compartilhar com a gente como é realizado esse trabalho. Existem algumas iniciativas bem interessantes de manejo dos povos indígenas, né? A organização referência de assistência técnica é a OPAM, a Operação Amazônia Nativa. Então, por exemplo, a gente tem os exemplos
bastante emblemáticos no rio Tapauá com o povo Palmari e no rio Xeruã com o povo Deni, em que os indígenas começaram esse trabalho de manejo, hoje estão com as populações recuperadas e também gerando vários benefícios sociais. E o manejo do pirarucu tem uma importância tão gigante quanto o próprio peixe. A importância do manejo do pirarucu com e para os povos indígenas é principalmente, obviamente, a autonomia e a proteção territorial, porque toda a proteção dos sistemas aquáticos advindas do manejo do pirarucu ajuda, a proteger o território como um todo. E aí uma série de outros benefícios, incluindo geração de renda, segurança alimentar, aumento da autoestima, possibilidade de capacitação, valorização da cultura indígena na escala local e na escala regional. Você tem os Palmari, por exemplo, que era um povo que sofreu muito preconceito, que sofria muita violência da sociedade ribeirinha ali de Tapauá, e agora protagonizando o manejo, estando na televisão, ganhando o prêmio, é um povo que está sendo cada vez mais respeitado. Então isso ajuda muito a essa consolidação cultural mesmo, de autonomia dos povos, de autonomia dos territórios. Então os benefícios do pirarucu eles são muito além dos benefícios monetários. O manejo sustentável do pirarucu também trouxe o empoderamento feminino na região do Médio Juruá. Meu nome é Elisângela, moro na comunidade São Raimundo e eu acredito que existem muitas maneiras de como a gente, como mulher, poder ver o manejo do pirarucu em sua vida. O importante é encontrar a sua própria forma de desenvolvimento e contribuir para a sua preservação, valorizando sua cultura e garantindo um futuro sustentável para essa espécie. O trabalho das mulheres no manejo do pirarucu aqui no Médio Juruá é essencial para as comunidades. Elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do manejo em si, contribuindo para a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento social dessas regiões. Como mulher, eu vejo no resgate a preservação dessas práticas ancestrais de forma mais especializada, valorizando o papel das mulheres nesse contexto e garantindo a transmissão desse conhecimento para as futuras gerações. A Elisângela, ela é uma manejadora da comunidade São Raimundo e participa ativamente de todo o processo do manejo em que as mulheres são inseridas. E é muito gratificante para a gente ver essa participação feminina nas cadeias produtivas, o que a Associação das Mulheres Agroextrativistas do Médio Juruá, as MANGE, vem trabalhando constantemente no território. E o Lucas Figueiredo também faz parte do grupo de manejadores jovens. Ele fala da importância da conservação dessa espécie. Moro na comunidade de São Raimundo e a importância da preservação do pirarucu para mim é que é um peixe muito importante e abastece o Juruá todo, renda e alimentação, e que se a gente não cuidar dele, não preservar, pode entrar em extinção daqui a uns tempos. Por isso que é importante a gente preservar, cuidar, para ter cada vez mais ele e na nossa região, para que possa continuar tendo esse processo que ele faz nas comunidades, nas famílias aqui do Médio Juruá. E a importância desse peixe é tão grande que é impossível falar do pirarucu e não lembrar do quanto ele é o gigante também de motivar a sustentabilidade. E essa importância foi se transformando para cada um, né, Mike? O pirarucu representa para minha pessoa a segurança alimentar, geração e melhoria de renda através do manejo sustentável, conservação de inúmeros recursos naturais e ambientais, pois quando preservamos o pirarucu, também estamos preservando todo um conjunto da fauna e flora naquele habitat, e com isso contribuímos de forma significativa com o equilíbrio ambiental e ecológico. Para o JB, o pirarucu é um sinônimo de um novo paradigma. O pirarucu ele representa um novo paradigma de conservação para a Amazônia. Um paradigma em que a conservação só é possível realmente com o protagonismo das comunidades locais e dos povos indígenas, um paradigma em que as pessoas não são excluídas dos sistemas naturais. O pirarucu mostra que a conservação pode ser um modo de vida, não é um resultado de projeto, mas é um modo de vida em que a proteção dos territórios e a melhoria do bem-estar local estão intimamente ligados.
Então ele mostra que é possível você proteger a natureza e é possível você gerar riqueza dessa natureza para beneficiar as pessoas que moram nas áreas rurais da Amazônia. E o benefício é tanto que não tem quem não goste desse gigante, seja adulto ou curumim. Eu gosto de pirarucu. Espero que você também tenha gostado. E se nunca provou, corre no site www.gostodamazônia.com.br e descubra onde comprar. Existem muitos pontos de venda e delivery em muitos pontos do Brasil. A produção dessa temporada do Vozes do Juruá é feita por mim, Maria Cunha, Clara Machado, Andressa Scabin e Pamela Barbosa. Esse episódio foi roteirizado por mim, assim como as entrevistas de José Mike, Elisângela, Francisco Lucas, Gabriel Cunha e Moacir Figueiredo. A entrevista com João Campos Silva foi conduzida por Pamela Barbosa. A edição é de Luana Alencar. Essa temporada tem o apoio da Pulitzer Center. Não deixe de acessar o site e as redes sociais do Instituto Juruá para saber mais sobre o nosso trabalho. Até a próxima com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.